Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Edson San, coordenador do Centro Cultural USP São Carlos, e nessa tarde a gente vai receber a Fátima Camargo Catalano. A Fátima é pesquisadora musical, produtora, roteirista, apresentadora e mais uma infinidade de coisas. A Fátima trabalha na produção cultural em São Carlos há bastante tempo. Ela criou o Espaço Cultural Espaço 7, o Contribuinte da Cultura, roteirizou e fez a produção do espetáculo Viva Dalva, entre várias outras atividades. Em especial, hoje à tarde, ela vai falar do festival Chorando Sem Parar, que é um festival que acontece na cidade desde 2004, reúne diversos artistas, já foi considerado pelo jornal Estado de São Paulo como uma grande festa da música instrumental brasileira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à tarde, sobre o festival desse ano, que tem algumas características diferentes, e a Fátima está aqui para compartilhar com a gente. Boa tarde, Fátima, seja bem-vinda, como está? Boa tarde, Edson. Eu vou bem, muito obrigada e muito agradecida pelo espaço aqui e pelo apoio do Centro Cultural, que é uma ação importantíssima aqui no nosso cenário são carlense, né? Muito obrigada, viu? A gente que agradece a parceria, Fátima. Eu, pessoalmente, sou muito grato a você, porque desde que eu cheguei na cidade, quando eu ia nos eventos culturais, eu sempre te via lá, nem sabia exatamente quem era você, mas já te via atuando, e é muito bom ter pessoas com essa iniciativa. Pessoas movimentam, né? Pessoas e coletivos fazem a diferença. E, Fátima, eu vendo a sua bio, quando a gente foi fazer a divulgação, eu percebi que você tem uma história aí, assim, desde 82 você já trabalha na concepção de espetáculos, já produziu CDs, já trabalhou até em TV, em rádio. E, assim, é uma pergunta aí meio que no nível pessoal. Quando foi que despertou em você esse interesse pela cultura, pela produção cultural? Olha, Edson, a minha vida sempre foi dividida assim, o que eu estava estudando, né, e o que eu sempre fiz paralelamente, que é fazer isso. E isso é uma coisa que eu faço desde criança mesmo, assim. Eu me lembro que quando eu era muito pequena, assim, 8 anos, 9, sei lá quanto, no quintal da minha avó eu já fazia na árvore, a gente montava espetáculo, as crianças tinham que pagar um ingresso que era um palito de fósforos, e aí a gente contava quantos palitos de fósforo a gente tinha. Então era uma coisa assim que eu sempre gostei de fazer. A gente criava todo o roteiro da apresentação no quintal. E meus primos também eram assim, sabe, em outra cidade. A gente acho que é meio sem querer mesmo, veio junto na bagagem. A vida que te escolheu, né? E você abraçou a ideia. Quando você pensa que você está fazendo como um hobby, como uma coisa paralela, e quando você vê, né, a vida está ida já e é uma escolha que é muito boa por muitos aspectos. Eu vi também que você criou alguns espaços culturais, livrarias, sebos, o próprio Espaço 7. E, assim, você tem vários interesses na cultura, eu percebo, mas esse interesse de produção cultural, de criar espaços culturais, você aprendeu tudo foi com a vivência, né? Porque, pelo que eu saiba, a sua formação é em letras, acho que em psicologia. E como que foi esse caminho? Porque até hoje acho que a produção cultural no país demanda a profissionalização, né? Ultimamente a gente vê pessoas mais investindo nisso, mas pelo que eu percebi pelo seu currículo, você desbravou um caminho. Como que foi isso, sabe? Como que foi isso, Fátima? De maneira de trabalhar, eu sempre tive uma maneira muito amadora, assim, muito, né, de ir acontecendo, sem planejamento. Eu, por característica minha, eu sou bastante caótica mesmo na minha maneira de conduzir as coisas, sabe? Não sou uma profissional, assim, claro que na responsabilidade a gente procura isso, mas nos métodos é uma coisa, por exemplo, todas as coisas que eu fiz sempre foi assim. Por exemplo, o sebo, ele apareceu de um dia para o outro, já estava assim. A gente tinha livros em casa, né? A gente morava, tinha vários amigos daquela época, a gente morava
numa casa com muitos projetos, muita gente já fazendo coisa, todo mundo estudante também, né? E aí a gente juntou tudo que era livro, porque a gente soube que tinha um sebo na Vila Prado. A gente pôs tudo, pusemos numa caixa, pegamos de moto, fomos até lá. Quando chegou, estava escrito assim, fechado, não sei o quê, que não existia mais. Aí a gente colocou aquela caixa de livros, gente, não tem mais um sebo, né, que a gente nem conhecia, a gente ficou sabendo, achou uma maravilha, e enfiou tudo quanto era livro que não estava usando e fomos levar. Aí a gente colocou aquela caixa de livro, daí ali mesmo a gente falou, então vamos montar um sebo, e pronto. E daí começa a achar um lugar que pode, assim, né, sempre uma coisa natural, o sistema sempre é muito igual que eu faço também sem planejar, que é fazer com um grupo de pessoas e fazer sempre junto com todo mundo e sem dinheiro nenhum. Eu nunca tive um investimento ou um orçamento inicial, falar, então a gente tem esse recurso, dá para fazer. Não, é assim, a gente quer fazer isso, não tem nada, então vamos fazer e vamos ver como é que paga. Então sempre foi assim, o Café com Letras, que foi também, o Mamãe Natureza, que eu montei, e na época do Mamãe Natureza, quando eu criei toda a ideia, era muito isso, era um ponto de encontro. Então a gente tinha a comida natural, que eu sempre gostei muito de cozinhar também, e as coisas acontecendo. Então, tudo que acontecia no CAASO, por exemplo, na época sempre teve, a USP sempre teve uma ação cultural bastante forte, saía do CAASO, os artistas saíam, assim, ou chegavam, eu já oferecia, eu falava, ó, pode levar para almoçar lá e tal, daí os artistas já iam para lá, depois à noite saíam, eu abria, daí o pessoal ia tocar lá, sempre foi assim, né? E o Café com Letras, que foi, acho que o local assim que teve uma programação muito forte, também foi assim. Daí eu falei, gente, vamos fazer não sei o quê, quem pode fazer? Daí, então eu compro as cadeiras, eu compro isso, então todo mundo que comprou tem um tanto de que pode gastar aqui, vai gastar. Mamãe Natureza, quando eu vendi, também foi assim. Eu quis manter a ideia do Mamãe Natureza como naquela época que vocês todos não tinham nascido, não tinha comida natural, tinha comida macrobiótica e tinha comida normal. Então, a comida natural é esse intermediário, assim, e que aí, para vender essa ideia depois, porque eu estava fazendo muitas matérias do mestrado em São Paulo, da pós-graduação em São Paulo, e aí eu não queria abandonar a ideia, né? E quem comprou foi a PASC, que foi também assim, muitos amigos da Associação de Proteção ao Meio Ambiente, que se cotizaram, cada um deu ali um X, que transformou em refeições, e ao longo de muitos anos eles foram consumindo. Então, sempre assim, sabe? Você vai, meio que vai acontecendo. Eu não tinha reparado que você estava também na criação do Mamãe Natureza, que é outro sucesso em São Carlos também, né? E faz parte, acho que, do roteiro gastronômico até hoje aí. Quando a pessoa vem em São Carlos, eu pelo menos levo lá ainda. Mamãe Natureza, eu fiquei com ele os 2 primeiros anos, e depois a longevidade dele se deve às pessoas que vieram depois, e há muitos anos está com a Ilse, que tem um trabalho excelente. Eu fico feliz, às vezes eu vou lá e reconheço ainda alguma receita remanescente, fico muito feliz de ver sempre como aquilo é bem cuidado e tudo mais, fico muito feliz. Fátima, a gente percebe que tudo que você faz é com muita paixão e com muita diligência também. Você presta atenção nos detalhes, embora você tenha falado que esse seu modo de criativo é enérgico e tal, eu percebo também muito cuidado aos detalhes e muito respeito aos artistas, o trato que você tem com os artistas. Eu admiro muito a comunicação que você tem e como recebe eles aqui na cidade. E hoje o Festival Chorando Sem Parar é o maior festival de choro do país. Mas como que foi o primeiro Festival Chorando Sem Parar? Você pode contar para a gente como que foi que isso nasceu? Em 2003, né, a Praça 15, ela passa por vários momentos na história, assim, desses últimos 20 anos, né? E naquele momento a praça estava completamente abandonada. Muito mato, tinha muitas pessoas que usavam como dormitório, às vezes pessoas que, sei lá, embriagadas. Então, as famílias, elas
cortavam a volta para não passar lá. As luzes eram bem fracas, ela estava bem, né? E aí a prefeitura tinha um secretário de turismo, esporte, e acho que era esporte e cultura na época. Aí, conversando, ele falou, Fátima, pensa numa ideia para a gente reativar a Praça 15. Eu achei ótimo, porque a Praça 15, né, é uma referência importantíssima, né, tanto pela proximidade, né, é um polo ali, né, então a USP, a Embrapa, tem toda essa... Na época não tinha nada desses restaurantes no entorno, não tinha nada disso. E aí eu propus fazer esse festival, mas ele teve que passar por várias possibilidades, vendo quem que poderia viabilizar. E não quero mencionar nada, ninguém na prefeitura, nem especificamente, mas teve uma resistência para fazer um festival de choro naquela época. Porque acho que a cidade esperava que a gente levasse uma proposta que já tivesse uma aceitação mais imediata. Né? Há quase 20 anos atrás, o choro não tinha a mesma imagem, talvez, junto aos jovens que tem hoje, né? Era mais... Então, o que eu lembro que não, mas você vai fazer um festival de choro, mas choro, você vai fazer um e não vai conseguir fazer outro, porque é muito repetitivo, e também você vai trabalhar com um público muito mais velho. E eu tinha certeza que não, né? O choro, uma coisa... Eu tinha morado fora também, 4 anos, e lá fora eu vi o interesse dos artistas, dos instrumentistas pelo choro. Eu sempre comparo o interesse pelo choro, naquela época e até atualmente, ao interesse pela bossa nova, que os instrumentistas, os jazzistas, todos, tiveram antes, nos anos 60 e tal. E aí eu falei, não, gente, e no Rio já tinha tido já esse processo, inclusive que o Rafael Rabelo é um grande motivo para os mais jovens, de repente, começarem a... Porque eles eram muito jovens, e eles faziam aquela música. Então, os jovens se viam também refletidos nisso, sabe? Então, eu tinha convicção, eu sabia que eu ia ficar muito feliz em propagar um gênero que é a nossa marca fundamental brasileira, né? Eu sempre gosto de falar sobre esse aspecto de maneira mais leiga, como eu sou, né? Mas pelo tudo que eu vejo, eu sou muito ligada à música, e esses dois componentes, né, que ele tem a parte rítmica muito acentuada, né, e a sofisticação mesmo das harmonias, das melodias europeias, que naquela época se encontraram ali, porque nas senzalas eles escutavam aquelas festas na sala, já tinham aquela coisa, e já misturavam, então começou já essa mistura, isso é que só podia ser, é nosso, é a nossa cara, é essa mistura, né? E que tem essa qualidade, que eu friso também muito, porque é um ritmo que, se tivesse só a sofisticação, como a música erudita, que é maravilhosa, mas demanda um tempo para você apreciar, demanda, né, um conhecimento, até para você ir tendo todo o prazer que você pode ter para apreciar aquela música. O choro, ele já pega a gente de impacto, porque ele é popular. E é popular. Então, ele tem uma qualidade, uma sofisticação e super popular. Super fácil de você se envolver com aquilo, né? Então, estamos aqui no 17º ano. Vingou! E cada ano uma história diferente, porque cada convidado homenageado e cada homenageado em memória mudam a cara do festival. Sim. E é isso. Então. Eu quero falar do homenageado e da edição do festival já, mas é que você falou tanta coisa interessante agora que eu queria retomar. Você falou da Praça 15. Para quem não conhece São Carlos, Praça 15 é um local prestigiado hoje. Todos os comércios querem estar ali em volta da Praça 15, restaurante, café. É um lugar bonito, a gente gosta de fazer eventos aí. E eu que cheguei a
pouco tempo em São Carlos, há 7, 8 anos, não tinha noção disso. Para mim, a Praça 15 sempre foi linda e bem cuidada. Só que aí eu percebo nessa fala da Fátima que eventos culturais, assim, iniciativas individuais, iniciativas de coletivos, de grupos, fazem a diferença, né? Porque hoje a Praça 15 é um local que todo mundo quer fazer algum evento. E pelo que eu entendi agora na conversa, houve um período que a Praça 15 não era esse local de prestígio que é hoje. É isso mesmo, Fátima? Essa impressão minha se confirma, né? A Praça 15 teve muitos momentos. Ela, antes disso, por exemplo, ela tinha sido um lugar assim, eu acho que com muito mais tempo, acho que dessa maneira, lugar familiar, como toda praça deve ser, né? Então, as famílias, e tinha uma feira, que até hoje tem a feira, mas antes, a feira ali na Praça 15, era coisa assim incrível, tomava a praça inteirinha, com uma variedade de coisas. Então, ali, toda semana, as famílias com os carrinhos das crianças, era quando todo mundo se encontrava, parava para. Né? Era uma maravilha, era uma maravilha. E também a Praça 15 era o lugar do encontro mesmo, né? E naquele ponto ali que sempre passou gente do mundo inteiro ali, né? Pela, pela questão dos pesquisadores de tantos diferentes países que circulam aqui nessa área, mesmo quando não tinha. Hoje, mais ainda, porque todo mundo ainda vai se comer e tal. Mas naquele momento, muitas coisas vão acontecendo, cada fase de uma cidade. Naquele momento, ela estava bem abandonada, sabe? Bem abandonada. Então, foi uma maneira da gente começar a trabalhar a praça, e daí as pessoas já começaram a voltar. E sempre foi uma experiência muito positiva. Em todos esses anos, foram 16 edições na praça, a gente nunca teve um incidente. A gente vê, as pessoas sentam nos canteiros, mas com cuidado, colocam uma coisa para se sentar. A hora que termina o festival, todo mundo pode passar no dia seguinte lá, que está limpinho. Tá? Assim, não é aquela dificuldade para limpar. Todo mundo cuida. A gente sempre fez a campanha do lixo no lixo durante o festival. Então, é um cuidado conjunto mesmo, né? É, E é um evento que dá orgulho. Assim, quando eu me encontrei com outros produtores culturais, eu falei para eles do Chorando Sem Parar, do tamanho do festival, de como que é bem organizado, que fica pertinho do nosso centro cultural, né? O centro cultural fica ali na Carlos Botelho, também do lado da Praça 15, e que a gente era parceiros de vocês e, enfim, essa organização dá orgulho, porque é um festival não apenas grande, mas é grande e tem essa atmosfera maravilhosa e tem essa organização. Então, fico muito feliz de estar mais uma vez fazendo essa parceria com você, viu, Fátima? É uma as, alegria para a gente. A USP, o Centro Cultural, todo mundo está muito empolgado com isso. eu sou muito agradecida ao Centro Cultural, sempre nos acolheu, a gente sempre teve programas de oficinas no Centro Cultural, né? Vocês sempre disponibilizaram tudo, assim, com muita parceria. Você, desde o primeiro dia que eu te conheci, você sempre chegou assim para fazer junto. Você também é muito apaixonado pelas coisas. Eu faço com prazer mesmo. É bom quando o nosso trabalho é mais do que um trabalho, né? É uma coisa que você tem prazer e você faz. Você veste a camisa e assim sai tudo melhor, mais bonito. É verdade. E pessoas como você que inspiram a gente que está chegando agora, viu? Fátima, vamos falar um pouco do festival. Eu, quando fui pesquisar para o festival, de verdade eu não conhecia Rafael Rabelo até então. Fiquei até com vergonha. Não, Mas você apresentou para a gente teve uma reunião, né, falando sobre o festival, sobre nossa parceria, e aí eu fiquei encantado, porque Rafael Rabelo, assim, embora tenha partido tão jovem, com 32 anos, e ele tem 20 anos de carreira, e tem mais de 600 gravações, e 20 álbuns, e tocava com pessoas do alto nível da música brasileira quando ele ainda era adolescente, assim, é um fenômeno. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa escolha do Rafael Rabelo e contasse um pouco para a gente do Rafael Rabelo, que é essa 17ª edição, é a edição Rafael Rabelo, e também que falasse para a gente logo na sequência desse seu processo de curadoria, porque eu sinto muito cuidado e que você acerta, assim, na veia, na curadoria. Você traz pessoas que têm tudo a ver
com a história do Rafael Rabelo, com a história do choro. Então, acho que vai ser uma resposta um pouco longa, mas eu queria que você falasse disso, tanto do Rafael Rabelo, quanto desse seu processo de curadoria. Bom, a gente já fez, como eu disse, né, cada edição tem um homenageado em memória e é a partir dele todo o direcionamento para a curadoria. A gente fez, primeiramente sim, na linha de 3 compositores que eu vou mencionar, o Garoto, o Radamés Inátali, e já na mira com o Rafael Rabelo. Você não precisa ficar preocupado de dizer que não conhecia Rafael Rabelo. Poucas pessoas conhecem o Rafael Rabelo que não são instrumentistas, e instrumentistas até mais especificamente do violão, né? E, claro, muitos músicos, e que não é músico, gente que não é músico também conhece. Mas isso é uma coisa, por isso que a gente trabalha mesmo, esse o nosso objetivo. É fazer com que artistas, muitas vezes, que têm um renome até mais forte fora do Brasil, e aqui no nosso país a gente não conhece. Então, o Rafael, realmente, ele é totalmente fora da curva mesmo. Uma coisa impressionante. E eu estou muito emocionada de fazer essa edição, muito. Porque cada edição é uma aventura, é uma viagem, é um mergulho que a gente vai. E às vezes eu fico pensando, poxa, se as pessoas pudessem estar com a gente assim durante o preparo, é tanta coisa assim, a gente para chorar, a gente tem os desesperos da produção, as coisas e tal, mas em relação à emoção de descobrir as coisas, eu conheci o Rafael Rabelo da época que ele tocava. Ele era uma pessoa que era muito respeitada e, né, apareceu logo com a Marisa Monte também fazendo assim. Ele é um instrumentista de música instrumental, mas ele era convidado o tempo inteiro porque ele construía um suporte para os cantores, digamos assim, que tinha uma força muito grande, mas para botar o cantor mais alto, não para ele aparecer ele sempre construiu uma coisa de uma qualidade extrema, mas para melhorar a música como um todo. Eu sempre penso o seguinte, pensando mais nos instrumentistas, que eu convivo muito assim, e os instrumentistas, a gente tem muitos incríveis brasileiros, muitos. Mas eu divido em 2 categorias. Aqueles que estão no palco e estão tocando muito bem, e você fica assim olhando, mas parece que ele está dizendo assim, gente, olha como eu toco bem, olha o que eu faço, eu arrebento, não é mesmo? Então, parece que essa é a legenda, né? E tem outros músicos que tocam de um jeito que eles não estão falando isso, eles estão falando assim, gente, olha essa música, que coisa incrível, olha essa música. Então, essa era uma característica muito forte no Rafael Rabelo, né? Trabalhar para a música, não trabalhar para, digamos, exibir seus próprios talentos ou para pôr isso acima das outras coisas. E o Rafael, a gente conhecia já a respeitabilidade dele e né, os arranjos, as coisas incríveis. E eu sempre pensei, poxa, precisamos fazer edição Rafael Rabelo e tal. Mas trabalhando mais profundamente nisso, eu estou que nem você, Edson, eu estou descobrindo tudo agora, assim, a força. E a grande surpresa para mim foi o seguinte, como a gente não conseguiu fazer o Chorando Sem Parar em dezembro, como a gente faz a vida toda no festival, eu tinha cancelado já, né? Falei, deixa, a gente faz no final de 2021 e tal. Mas daí vai chegando perto e liga e um e-mail e alguém da empresa pergunta alguma coisa. Aí eu sei que chegou na última hora, eu falei, que saber? Eu vou tentar. Aí a USP nos ofereceu um apoio para a gente conseguir uma infraestrutura digital para ficar pelo menos um festival não tão mais profissional na sua apresentação, né? Aí conseguimos com o SESC
também um apoio simbólico. Esse ano é tudo simbólico, né? Mas o SESC é nosso parceiro desde a primeira edição. O SESC também é um parceiro assim fantástico, que a gente eles fazem com Chorando Sem Parar. Não é que o SESC vai trazer tais apresentações e a gente coloca no nosso roteiro, não é isso. Eles conhecem o roteiro, veem como é que ele está montado e falam, olha, eu preciso desses artistas assim, assim, assim. Então, são esses artistas que eles vão contratar. Então, eles são parceiros totais, né, também. Então, mas eu, para fazer ali os artistas mais ligados ao Rafael Rabelo, eu pensei ali são... Porque o Rafael Rabelo morreu em 95. Todo mundo que tocava com ele está tocando. Então, tem bastante gente que eu podia trazer, né, que teve uma experiência mais direta com ele, que podia... Aí eu, né, estimei, falei assim, bom, se a gente trouxer uns de 10 a 15 artistas, né, vendo se eles topam fazer assim, não com o cachê normal deles, mas, né, para fazer essa homenagem para o Rafael Rabelo e tal, inclusive a irmã dele, a Luciana Rabelo. Só que e eu lancei também um convite para todos os outros. Olha, quem quiser fazer uma apresentação, se apresentar graciosamente, a gente não tem como conseguir os cachês e tal. Eu falei, então se a gente tiver uns 10 a 15, aparecerem mais uns 5, assim, então eu tinha estimado 20 artistas. A resposta dos artistas foi um negócio impressionante, e poderia ter mais. A gente está com 57 artistas, instrumentistas, todos assim, primeira linha. São 7 artistas estrangeiros de 5 diferentes países. Sabe por quê? Claro, eles conhecem o Chorando Sem Parar e tudo, ótimo, eu fico feliz que eles né, apoiem o nosso trabalho também. Mas Rafael Rabelo é um negócio impressionante. Você fala Rafael Rabelo assim, ó, as pessoas falam, Rafael Rabelo, Rafael... todo mundo tem um fascínio por ele, uma coisa que é impressionante. Eu tô assim, achando que é merecidíssimo mesmo, mas é porque ele é muito diferente mesmo. A gente precisa conhecer mais e mais e mais. Eu não estou te ouvindo. Eu fiz um stories no Instagram divulgando o evento e colocando uma música do Rafael Rabelo. Aí eu tenho um amigo, guitarrista, Michel Alves, que entrou para conversar comigo, a gente conversou um tempinho sobre Rafael Rabelo. Ele é um guitarrista e ele conhece Rafael Rabelo, e ele falou justamente sobre isso que você falou, da emoção, que era alguém que trabalhava em benefício da música, o Rafael Rabelo. Ele trabalhava para a música transmitir emoções. E ele falou que essa era a característica do Rafael Rabelo, é a emoção. E aí eu tô ouvindo a música do Rafael Rabelo, a gente fez uma playlist, né, no Spotify, no YouTube, dos choros, e tem alguns do Rafael Rabelo, e é emocionante, a gente ouve até músicas que conheço outras versões, por outros instrumentistas, belíssimas versões, o Rafael Rabelo tem alguma coisa, assim, emociona. E tanto emociona que quando você contou a história dele para mim, aquela conversa, eu criei afeto por ele na hora, assim, ao mesmo tempo afeto, admiração e um pouco de lamento, né, por ele ter partido tão jovem. Mas assim, que bom que a música conheceu o Rafael Rabelo, né? Que bom que ele aproveitou esse tempo que ele teve com a gente aqui e produziu muito e deixou uma obra aí que emociona, que o nome dele está vivo, tanto é que a gente está celebrando essa semana, né? Isso mesmo, tá super. Rafael Rabelo aqui, olha aqui, bacana. Ele tem a cabeça dele sempre muito a mil, mas a presença dele sempre, todas as fotos, imagens, entrevistas, ele sempre passa uma serenidade. Mas a gente sempre soube que ele tinha o próprio título aqui da biografia dele, né? Que até a mesma foto, o biógrafo dele estará presente também em uma das entrevistas. Ele pôs o título Rafael Rabelo, o violão em erupção. E é isso mesmo. Ele era um artista em erupção. Ele estava sempre... E eu acho que toda a história, eles são jovens.
Olha, é que tem algumas coisas que a gente não vai poder incluir no nosso programa, mas a gente vai deixar as indicações para as pessoas assistirem. Tem ele, criança, tocando com os caras sabe, lá no Rio de Janeiro, maiores representantes do samba, do choro, e mandando ver, assim, porque aquela maneira de tocar é, né, heavy metal aquilo, sabe? É incrível, é incrível. E tocando com Altamiro Carrilho, com Abel Ferreira, com todo mundo. Então, vale a pena ver, porque ele já nasceu pronto, assim, uma coisa impressionante. É o que eu vi em alguns vídeos dele, os professores falavam isso mesmo, né? Quem tocava com ele, parecia que ele nasceu pronto, porque muito jovem ele já despontava e já tocava com os bambas da música. E no tempo que ele era, que era, né, toda a meninada da idade dele, era super rock and roll e tudo, ele conheceu esse som aí, se identificou completamente e já começou a tocar isso, apaixonado pelo Dino Sete Cordas, né, que foi o grande, né, iniciador, inovador e um instrumentista também, né, monstruoso. E ele ficou tão apaixonado que já muito adolescente, muito novinho, ele se vestia igual ao Dino, punha sapato igual, camisa igual, tudo igual assim, e ele tinha paixão pelo Dino Sete Cordas. E o Dino, ele queria ter aula com o Dino e acabou tendo aula com o Meira, que era um outro grande nome também, mas ele acabou, eles, né, fizeram muita coisa depois, gravaram um disco maravilhoso juntos, e no Chorando Sem Parar vai estar o Dininho Silva, que é um contrabaixista, filho do Dino Sete Cordas, que para uma honra dele lá também. Então eu queria convidar muito as pessoas para assistirem. Bom, depois, se você quiser, eu dou uma resumida. Vamos. Está construído o programa. Vamos falar sobre isso, porque assim, essa impressão que eu tenho, eu queria que você confirmasse aí com esses nomes. É assim, que é muito cuidadoso essa curadoria, essa escolha de quem vai participar. Porque, por exemplo, o Maurício Carrilho, né, o convidado homenageado, tocava junto com o Rafael. E eu tenho a impressão também que os nomes que você traz estão ligados nessa história, ou homenagearam já a obra do Rafael Rabelo através da própria obra. E aí você acabou de falar de mais um nome também que está envolvido na história. Você pode aproveitar para falar um pouco da gente agora, do Maurício Carrilho, que é o homenageado, né, que vai participar, e também de outros nomes que você acha que tem a ver, que está ligada diretamente nessa história. Você pode compartilhar com a gente um pouco? Claro. O convidado... Então, sempre a gente tem 2 homenageados, um em memória e um convidado homenageado, e esse convidado homenageado, ele tem um motivo muito forte para ser o homenageado naquela edição em relação ao homenageado em memória. Maurício Carrilho, ele é pouca coisa, né, mais velho do que o Rafael Rabelo, mas na época, se o Rafael tinha ali uns 15, 16 anos, que ele já estava tocando muito, e que 14 anos, acho que ele criaram aquele grupo, o Carioquinhas, né? Ele foi meio que... O Maurício Carrilho vai fazer uma atividade formativa, vai fazer esse bate-papo, porque ele conta isso. Ele era estudante de medicina, mas já era um super violonista, tocava mais, né, assim. E o Rafael encanou que era, né, começou a chamar ele, levar e tal. Ele deixou tudo, ele já estava, acho que no 2º ano, 3º, sei lá. E o Maurício Carrilho, ele também, além de ser um instrumentista incrível, ele tem uma capacidade de descobrir ele trabalhando inicialmente como instrumentista, depois passa a ser compositor, depois começa a trabalhar com pesquisa. As pesquisas se desdobraram em ações importantíssimas, juntamente com outras pessoas, até desse mesmo grupo que começou, principalmente a Luciana Rabelo, que é cavaquinista, irmã do Rafael Rabelo, e que é uma peça fundamental também nessa história da música instrumental, especialmente do choro, que esse grupo e
e o que veio de desdobramento ali, eles são muito responsáveis pelo respeito da música instrumental brasileira em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Então, eu lembro que quando eu estava, nesses anos que eu morei fora, era que nem quando você chega e fala que você, para aqueles que gostam de esporte, né, muito, fala, você é brasileira? Poxa, já quer falar sobre futebol, né? Se a pessoa gosta de música, ela já começa a falar um monte de coisa de música, e você fala, nossa, eu não acredito que aqui a pessoa saiba isso, né? E a gente lá no Brasil acho que nem sabe. Então, eu acho que esse grupo é fortemente responsável. E o Maurício, a Luciana e mais outras pessoas, né, eles foram criando ações e projetos, e que também foram nascendo assim, como eu digo, mas com aquele objetivo, né, de... então, a Escola Portátil de Música, que começou assim com uma palestra, com uma coisa e tal, é um trabalho impressionante. Conheçam todos a Escola Portátil de Música, a Casa do Choro, a gravadora Acari, especializada em choro, que preciosidade que é aquilo, o que ela já fez pelo registro, né, da música e dos músicos, não tem preço, assim, né? É a marca do nosso país no cenário cultural, musical, então o Maurício Carrilho, ele tem tudo a ver com essa edição, tudo a ver, né? Então, tem o Maurício Carrilho, tem a irmã do Rafael Rabelo, que eu esqueci o nome. A Luciana. Luciana. Você falou Tinho Pereira, o baixista? Eu não lembro o nome que você falou. Dininho Silva. Tininho Silva. Sim. Dininho, porque o pai dele era o Dino, 7 cordas, e ele é o Dininho Silva. Ele é um contrabaixista também, que tocou muito com o Rafael. E é um time meio pesadão, assim. É maravilhoso. Vocês vão gostar. Muito bom, Fátima. Eu sei que você falou que tem 7 convidados internacionais dessa edição. Os outros convidados são alguns de São Carlos, os artistas, no caso, né? E os outros artistas, como que é essa descoberta? Como que você encontra essas pessoas que têm a ver com essa história? Porque, assim, vou explicar a minha indagação. No ano passado, foi homenageado o Luiz Gonzaga, né? O ano retrasado. E também tinham nomes que tinham tudo a ver com a história do Luiz Gonzaga. Então, assim, é um trabalhão. Assim, é você sozinha que faz essa curadoria, porque você tem que conhecer muita gente para conseguir fazer esses contatos e trazer esses músicos que são de primeiro time. Assim, é impressionante. É um trabalho bem divertido, Edson, nesse momento, porque a partir do momento que você decide quem será o próximo, aí você já começa assim pensar com quem que eu vou conversar primeiro, quem que vai ser nosso homenagem. Geralmente o homenageado convidado, eu fico muito com ele conversando já, né? Que ele é uma pessoa muito ligada de alguma maneira, e daí já vou conversando, eu já tenho alguns nomes em mente, até para decidir o convidado homenageado, às vezes eu falo com outro que eu sei. Porque também, Edson, é muito tempo que eu estou fazendo isso, não só o Chorando Sem Parar, mas eu trabalho com produção musical faz uns 85 anos, mais ou menos. É muito tempo. Então, você conhece as pessoas. E eu sempre peço muito, assim, troco muita ideia com as pessoas. Eu lembro que na edição Paulo Moura, por exemplo, a esposa dele, que a gente fez a homenagem, ele foi nosso homenageado em memória, ele veio outras edições aqui como nosso convidado, mas a gente fez também a edição em memória para ele. A esposa dele que acompanhava, que produzia, que dava toda a assessoria, e ela é uma pessoa que entende muito também, né? Ela é muito atuante. Então, eu fiquei um tempão com ela, decidindo quem que seria a pessoa mais... Será que, como ele era do Rio, então nós vamos ver um homenageado lá do Rio, porque tem aqueles que estavam muito próximos a ele e tal. Daí, desde o começo, eu tinha um nome que eu tinha passado para uma outra pessoa, que também era do meio.
Aí eu falei assim, olha, melhor pegar um do Rio, porque no Rio tem aquele que era super ali, é um filho do Paulo Moura, praticamente, musical, e não sei o quê. Daí eu pensava assim, mas eu queria tanto Proveta, porque o som do Proveta me parece que penso no Paulo Moura, então, mais pela, né? Mas daí, quando eu fui falar com ela falou, olha, filho do Paulo Moura, em termos de alma musical, é o Proveta. Eu falei, nossa, que maravilha. Então, mas não, muita coisa eu não decido sozinha. Eu quero confirmação, eu quero buscar ajuda, eu peço muita ajuda, né? E também, todo ano, São Carlos tem, você conhece, né, Edson? Você faz muita coisa. O que tem de artista bom em São Carlos, de músico bom, é uma coisa impressionante, é impressionante. Eu sempre tive muita vontade de criar um projeto dedicado lá, mas eu não dou conta, né? Já estou muito velha, não tenho tempo, não consigo fazer as coisas. Tudo que eu faço, eu acho que não consegui fazer até o final, então sempre fico devendo mesmo. E aí, mas São Carlos precisa ter um projeto dedicado aos artistas de São Carlos. Mas todo ano a gente tem um espaço. Primeiro que o projeto sendo um projeto da Universidade Federal, que a gente é um projeto de extensão até esse momento, né? A gente abre com a orquestra da Universidade Federal, não só por isso, porque a orquestra também é um trabalho de muitos e muitos anos, merecedor, né? É um trabalho incrível. E vai ter esse ano também. Esse ano também. E também outros, o Projeto Guri, que é uma referência aqui na nossa cidade, todo ano participa. Tem a BBO, a Big Boom Orchestra, que também tem um trabalho que desenvolve já há vários anos, desde o primeiro ano participa no Chorando. E outros que se inscrevem, tem os que se inscrevem, né? Eu preciso que os artistas se inscrevam. Então, esse ano como a gente não está com uma base assim de trabalho e tudo, eu fiz um edital, pelo menos para ter uma representatividade assim, mais que a gente nem diversa. E a gente tem mais 4 contemplados nesse festival, de estilos diversos. E o Chorando Sem Parar, eu fico muito feliz porque tem artistas, tem instrumentistas do curso de música e tudo mais, que se dedicam hoje à música instrumental por causa do Chorando Sem Parar. Para participar do Chorando, começaram a criar os grupos para poder participar. Fantástico. Então, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, isso é a representação de São Carlos, que é sempre muito importante. E os outros que a gente vai meio que, assim, seguindo o fluxo das coisas que vão acontecendo. Então, a responsabilidade da curadoria é minha, mas eu converso com muita gente, leio muito e vou atrás das coisas e vou ouvindo. Eu acho que eu preciso escutar, né? Então, esse é o caminho. Legal, Fátima. Antes da gente ir para as partes finais, falar um pouco dessa programação que vem, eu queria só comentar esse ponto que você levantou sobre os artistas de São Carlos. Devido à pandemia, vários grupos se formaram por questão da Lei Aldir Blanc, para formar grupos de artistas visuais que criaram sites e formas de divulgar o trabalho. E eu fiquei impressionado pela quantidade de artistas de altíssimo nível de São Carlos. Assim, nas artes visuais, é um mundo de artista. A gente trouxe alguns, inclusive, para essa live, né, do lado de dentro. Muitos artistas visuais de vários segmentos, de primeiro time, com obras belíssimas, e a gente percebeu que era só um dos ramos, né? Porque tem artes visuais, tem o pessoal da música, tem o pessoal de teatro, e, enfim, é diverso. Então, São Carlos tem muito potencial e tem muita coisa boa acontecendo, mas dá para fazer muito mais com as pratas da casa, né? E falando nisso, a gente tocou no assunto, esses tempos de pandemia, Fátima, para o Centro Cultural, para a gente foi época de reinvenção. Nossa casa agora é dentro da rede social, né? Só que cada órgão de cultura tem necessidades específicas e viveu isso de forma diferente. A gente, inclusive, falou no ciclo temático sobre a precarização do mercado de trabalho, sobre as dificuldades de quem trabalha com cultura.
Nós somos os primeiros a fechar e talvez sejamos um dos últimos a poder voltar a reunir. Quais são as suas impressões desse tempo de pandemia? Tem coisas boas que você tirou disso? Deu para se virar? O que você tem para compartilhar com a gente sobre essa experiência? Bom, a nossa história, ela é montada assim. O Chorando Sem Parar, ele é um projeto que está dentro de outro projeto maior que se chama Contribuinte da Cultura, né? Os contribuintes da cultura, eles são muito responsáveis por tudo que a gente faz. Os contribuintes da cultura que são que criam uma sustentabilidade básica de existência. A gente não consegue orçamento para fazer os eventos, mas para a gente ter alguma pessoa que nos ajude, é uma infraestrutura mínima, mas que com ela não é tanto até o momento de recurso, mas ela torna possível uma continuidade. Então, a gente existe enquanto projeto. O Contribuinte da Cultura vem na linha de tudo que eu já fiz até hoje na minha vida. Oi, gente, quem quer fazer isso comigo? Vocês gostam dessa ideia? Então, vamos fazer comigo? Se cada um contribuir com um pouquinho, a gente cria um fundo e realiza essas ideias. Então, o Contribuinte da Cultura existe há 21 anos. Então, com esse sistema, a gente tem uma programação que costumava ser o ano todo. A gente ficou 20 anos fazendo um mínimo de 4 eventos por mês, mesmo sem ter orçamento. Só com a nossa infra. E com a nossa infra a gente vai articulando, faz parceria, faz isso, faz aquilo lá. Ô, Edson, você tem uma possibilidade da gente usar o Centro Cultural? E você tem algum som? Aí, eu tenho. Então tá. Então, você acha que a gente pode levar um negócio super bacana que eu consegui, que vem sem custo para a cidade? De um outro projeto? Então, você vai costurando. Então, a vida nossa sempre foi costurar, fazer esse... Esse é o Contribuinte da Cultura. Nesse momento, o Contribuinte da Cultura está todo desmontado. A gente não tem mais a nossa sede, a gente está mudando todo o nosso sistema de trabalho e a gente vai entender como serão os próximos passos. Logo depois do Chorando Sem Parar, eu vou fazer uma live, né, para falar muito do projeto e até se você me abrir o espaço também para a gente divulgar essa proposta. Então, nesse momento, eu estou basicamente trabalhando com as transformações do Contribuinte da Cultura e há 4 meses trabalhando com essa edição digital totalmente nova, diferente e que é um volume de trabalho espetacular, porque se você imaginar 57 artistas, como é que põe todo mundo para tocar 57 pessoas num dia só, né? Cada um vai tocar, 15 minutos. Porque eu não poderia fazer um chamamento e convidar as pessoas e falar, vocês não querem preparar 1 hora de apresentação, já inspirada no Rafael Rabelo? Então, olha, venham bem-vindos, o que você puder oferecer, maravilhoso. Então, o que cada um mandou, preparado, foi feito para o Chorando Sem Parar. Ninguém pegou uma gravação e pôs. As únicas que eu achei que a gente poderia abrir uma exceção são os corpos musicais de maior número de pessoas, como a Orquestra da UFSCar e o Projeto Guri. Então, era melhor que eles enviassem alguma gravação mais recente e tal, do que não tivesse a participação deles. Os outros todos, né? Inclusive, a USP tem um professor de Ribeirão Preto que é um violonista extraordinário, vocês não podem perder, o Gustavo Costa. E o Gustavo, eu conversando com ele, ele disse, nossa, Fátima, eu estou mais com a minha vida acadêmica, mas faz um tempo que eu não estou estudando com a mesma regularidade, uma seriedade, um compromisso, uma coisa. Aí ele pensou e falou, olha, eu acho que eu vou uma outra época eu faço, porque... Eu falei, não, porque estava o prazo vencendo, né? Falei, não, vamos estender um pouquinho esse prazo, vamos esperar, quem sabe. Aí ele me ligou e falou, olha, fiz as gravações. Gente, vocês não acreditam que coisa linda que é o trabalho dele.
E ele tem uma carreira também internacional, um negócio. Gente, a gente tem muito músico bom. E ele, olha... Ô, Fátima, só uma dúvida. No domingo, na versão presencial do festival, quantos artistas costumam passar pela praça? São muitos. No total do Chorando Sem Parar, são mais ou menos 100 artistas que a gente tem a cada edição. Mas a gente tem uma formação. Às vezes está lá o Yamandu Costa vem com mais 5, ou não sei o quê. Esse, não que os que acompanham o Yamandu Costa não sejam maravilhosos, não é isso. Mas esses são... Cada um deles tem um motivo a ver com o Rafael Rabelo de ter desenvolvido. Então, são todos eles, assim, que tem que constar mesmo como convidado, né? Que, bom, na nossa música instrumental é até difícil falar, né? Às vezes a banda é incrível, mas foi muito diferente a construção, muito diferente, né? Entendo. Agora, de positivo, o que teve, né? Se é que a gente pode imaginar que existe alguma coisa de positiva nessa... Não, a gente tem que ver no meio dessa desgraça o que a gente pode aprender. Essa é a história, né? E agora, de vantagem, eu vou citar uma coisa. Nessa época, se eu estou nas vésperas do Chorando Sem Parar, a gente tem aquela tensão se vai chover. Agora, pelo menos, eu não tenho essa preocupação com o festival, né? A chuva forte é sempre uma preocupação para todos nós, principalmente para os que são mais vulneráveis. Mas em relação ao festival, eu estou trabalhando com isso na minha cabeça, não é um problema. Então, essa é a única... né? Mas eu acho que o sistema de trabalho é muito diferente, mas um sistema que dificilmente a gente vai deixar de utilizar nos próximos. Mesmo que a gente volte, que se Deus quiser voltaremos com a edição presencial, que aquele calor das pessoas juntas e de ver o artista ao vivo ali do seu lado, e ele andando para lá e para cá, conversando com você, como a gente já teve na praça, César Camargo Mariano, Raul de Souza, Yamandu, Hamilton de Holanda, eu fico olhando ali na praça e falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu estou aqui, eu vou conversar também um pouco com eles agora. Então, isso a gente precisa retomar, mas como você está perguntando isso, eu acho que a gente tem que aprender, eu acho que vocês também, não tem como voltar, né, Edson? Sempre a gente descobre o potencial assim na prática. Antes eu sabia, agora não, agora eu estou vivendo isso, né? A ideia do Centro Cultural é sempre agora ter uma programação virtual. Mesmo quando a gente voltar presencial, vai ser transmitido. Então, já mudou. A gente pensa agora sempre no audiovisual junto com o presencial para isso ser transmitido. E a gente sente falta desse calor humano, né? Uma das entrevistas que eu vi sua, você fala sobre o estado de graça, né? De estar lá na praça, de sentir o público, aquela interação com o artista. É um êxtase, né? Um êxtase assim que a arte proporciona, né? Aquele momento presencial ali realmente faz falta e fazemos votos para que vacina venha logo para todo mundo e a gente possa voltar. Quem sabe esse ano ainda, né, Fátima? A gente não conversou sobre isso, mas quem sabe não tem o Chorando Sem Parar já no final desse ano. Em dezembro, né? Seria muito bom, muito bom. Aí eu não descartei essa ideia ainda não, mas vou torcer para a gente conseguir. Esse ano a gente está até se chamando assim, Edson. 17º Chorando Sem Parar, Festival Digital 2020/21. Então, esse que a gente está fazendo, na verdade, é o de 2020. Sim. Só que atrasamos para conseguir fazer, em vez de fazer em dezembro, estamos fazendo em fevereiro, mas é de 2020. É esse o pensamento, assim, estamos fazendo de 2020, 2021 tá preparando ainda. E eu tenho esperança e faço votos para que a gente consiga fazer ainda esse ano. E conte com o nosso apoio já de antemão aqui, já estamos à disposição, tá bom? Fátima, vamos falar um pouquinho da programação e dos canais para caminhar para o encerramento, tá bom? Eu sei que na programação presencial tem o Chorando de Repente, que assim já atendeu mais de 80 mil alunos de escolas públicas e acho que particulares também, que é uma intervenção
surpresa nas escolas públicas, né? Certo. E já teve isso, e também tem uma outra, que esse ano, infelizmente, a gente consegue fazer, mas tem as atividades formativas, que acontecem também antes das 12 horas de música. Essas sim vão, 12 horas de música, essas sim vão ocorrer. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, a programação que começa agora na sexta-feira e sábado, que são essas atividades formativas, e na sequência a gente passa os canais para o pessoal saber como acessar. Certo. Só uma correçãozinha, a gente já alcançou 8 mil crianças, não, acho que foi quase 10 mil crianças das escolas públicas, com as entradas nas salas, com atividades que a gente começa e deixa a sugestão para os professores continuarem, sobre o homenageado, sobre o choro, sobre uma série de coisas ali. E também fazendo com que as pessoas se interessem pelo festival e apareçam na praça, apareçam no teatro. A gente já deixa avisado, quem quiser ir é só falar, que a gente deixa uma parte reservada para as escolas também. Então, eu acho que existem dois movimentos que são essenciais para a ação cultural. Um é o que leva as ações culturais para todos os bairros da cidade, principalmente para os mais distantes e para os que têm menos oportunidades. E o outro é um movimento que busca trazer as pessoas de todos os bairros, até mesmo dos mais distantes, para se apropriarem, para sentir que aquilo também é deles, dos teatros, de tudo. Então, a gente faz, por exemplo, no Chorando Sem Parar mesmo, a gente já fez edições no teatro com música para as escolas, consegue os ônibus, leva. Então, tem todo um movimento que acontece assim, com essa característica do contribuinte da cultura, que é trazer as pessoas para cá. E eu acho que tem que ser, não é uma coisa ou outra. Os projetos se complementam. Eu vejo que tem projetos que fazem coisas incríveis, levando as atividades. Então, eu acho que quanto mais a cidade tiver, qualquer linha que a pessoa trabalhe, se é com dedicação, com qualidade, tudo. São Carlos tem essa cara mesmo de produção cultural bacana, tem projetos incríveis, e a gente cada vez mais se unindo, vamos fazer São Carlos ainda se projetar mais ainda nessa área. E a programação desse ano, ela tem essa maneira diferente de construir, e que ela começa na sexta-feira agora, depois de amanhã. São 2 dias de atividades formativas, e eu queria até lembrar as pessoas para procurarem o nosso site, que é o chorandosemparar.com.br, e lá tem, na parte da programação, o detalhamento de todas as atividades formativas e é também a maneira de se inscrever. A pessoa pode se inscrever ali, a navegação é intuitiva, então lá na programação já clica ali, você já abre onde você se inscreve. As inscrições são reconduzidas, são direcionadas para o SESC, porque o SESC é que está fazendo toda a parte de transmissão das atividades formativas, e eu sugiro que todos que puderem participem, assistam, é tudo gratuito. Chorando Sem Parar sempre foi tudo gratuito. O SESC também oferece praticamente uma programação fortíssima, sempre gratuita, e aí é só você fazer a sua inscrição, porque fazendo a inscrição, você vai poder estar na sala com o palestrante, com o artista convidado ali, e você vai poder interagir com ele. As outras pessoas podem até assistir pelo nosso canal, mas não tem essa oportunidade, que é uma oportunidade rara, de estar ali com o artista fazendo pergunta e trocando ideia. Então, tem ali, tem a própria irmã do Rafael Rabelo contando como é que foi essa coisa dessa meninada, tudo adolescente, ganhando o mundo, sendo convidado para tocar com o Radamés Inhata ali, fazendo a história da música brasileira, assim, se projetar de uma maneira que foi espetacular mesmo. Então, vale a pena saber da própria Luciana Rabelo, que vai estar aí batendo um papo. Quem vai estar junto com ela nesse bate-papo é o Alessandro Penese, que vai ilustrar algumas coisas, né, que eles forem conversando, tocando pequenos trechos ali. Enfim, é uma conversa inesquecível, né? E as histórias que vocês vão ficar sabendo nessas atividades, só lá no Chorando que vocês vão conhecer. Então, não percam.
Dá para passar o dia, entra numa história, sai da outra. Maurício Carrilho contando essa coisa toda que eu falei sobre ele. O Celcinho Silva, que é desse grupo, dessa meninada toda aí, é incrível. O Celcinho Silva, bom, ele já... ali é todo mundo assim, ali, no Rio de Janeiro, gente, é assim, ó, o Paulinho da Viola, que é, né, o cara, né? Paulinho da Viola, que é casado com a Lila, que é irmã da Luciana Rabelo, que é casada com o poeta Paulo César Pinheiro. Ali vai ficando assim. E o Celcinho Silva, que era desse grupo dos Carioquinhas, com Maurício Carrilho, com Rafael Rabelo e com a Luciana, ele é filho do Jorginho do Pandeiro, que é a referência, né? Bom, que é do Época de Ouro, que era feito pelo Paulinho da Viola, pelo pai do Paulinho da Viola. É uma coisa, vocês vão entrando nesse universo e falam, nossa, gente, pelo amor de Deus, que coisa. Então, vale a pena. É uma aventura ir conhecendo esses caminhos, e ali nessas atividades formativas vocês vão... E outra, tem o Antônio de Pádua. Esse ano a gente tem a participação do Clube do Choro de Viena. Então, a gente tem um trabalho feito na Áustria, que é um trabalho pioneiro em prol do choro e da música brasileira. Tem o seu diretor musical, que é um brasileiro fantástico, um trompetista, que também é educador, multi-instrumentista, que eles desenvolvem esse trabalho lá nessa criação deles. Ele, junto com um produtor francês, acadêmico também, apaixonado pela música brasileira, que é o Etienne. Então, a gente vai ter um bate-papo do Antônio de Pádua, que é um paraibano, na verdade, e que vai falar um pouco da influência nordestina na música do Rafael Rabelo, cujos avós também eram nordestinos. Então, você vai vendo... Por que é bom a gente saber isso? Porque quando tudo isso, gente, é só para vocês terem mais prazer. Saber que essa é uma fonte de prazer inesgotável. Então, sabendo todas essas histórias, conhecendo esses caminhos, a hora que você ouvir aquela música, o seu prazer vai ser maior. É só para isso que a gente tem que descobrir isso. Quanto prazer a gente tem. E esse prazer move a gente para uma série de coisas boas, interessantes e que fazem uma diferença na nossa visão de mundo e tal. Vale a pena, vale a pena. Essas são as atividades formativas, sexta e sábado. Tem mais, mas vocês vão olhar lá, se inscrevam para todas, que vocês vão adorar, né? O Celcinho Silva vai dar também uma... Bom, enfim. É uma experiência muito rica, né? Quando você ouve a música, você conhece as histórias por trás, como esses artistas vão estar compartilhando isso na sexta e no sábado. O site é chorandosemparar.com.br, e também vocês encontram informações no Instagram do Chorando Sem Parar, no Instagram do Centro Cultural também tem um site para vocês verem. Enfim, procurem Chorando Sem Parar, Contribuinte da Cultura, Centro Cultural USP São Carlos, Sesc São Carlos, todos esses parceiros estão divulgando, mas o site que reúne todas as informações é o chorandosemparar.com.br, e o canal que vai mostrar todas as programações é o canal do YouTube do Chorando Sem Parar. Então, se inscreva no YouTube do Chorando Sem Parar, porque lá você também não perderia nada. O melhor é que você se inscreva, né? Quem tiver inscrito, vai, como a Fátima disse, vai poder interagir com os artistas. Mas mesmo que você não esteja inscrito, se você estiver no canal do Chorando Sem Parar, você vê toda a programação. Vamos falar um pouquinho do domingo para ir para o encerramento, Fátima? Bom, domingo tem... se vocês entram lá no site, entram em elenco, vocês vão ter esses 57 artistas. E, gente, é um time... Tem todo mundo. Além do timaço, assim, de grandes violonistas de 7 cordas, né, que é o violão do Rafael, tem, né, todos, assim, todos não, porque a gente não dá conta, tem vários. Sei lá, Henrique Neto, Rogério Caetano, João Camareiro, Alessandro Penese. Eu nem vou ficar falando todos, porque eu sei que eu vou ficar devendo, e enfim. Mas tem, olha, Armandinho Macedo, que é uma sumidade no mundo inteiro, assim, é um instrumentista espetacular. Tem Hamilton de Holanda. Hamilton de Holanda falou do Rafael Rabelo, ele vem para tocar mais uma música do Rafael, ele já fez muitas músicas, vocês não têm ideia de quantas músicas foram feitas para o Rafael. Ele vai tocar nesse ano Salve Rafael.
O Ginga, gente, o Ginga tem histórias incríveis com o Rafael Rabelo. É imperdível, é imperdível. Vocês precisam assistir o filme, né? Porque a gente criou um filme de 12 horas para mostrar para vocês no domingo com só coisas exclusivas criadas para o festival. A gente não vai conseguir, pelo que eu tenho até agora, não sei que haja alguma mudança técnica, deixar no ar às 12 horas direto, porque por exigência de não tem live desse tamanho. Então, a gente vai fazer um break rápido de 10 minutos e a gente vai mostrar essa programação que vai sair agora porque a gente tem esse monte de gente, ninguém sabe que horas quem vai tocar. Então, estou dividindo por blocos, que acho que já vai estar no site a partir de amanhã. E essas divisões, assim, sabe? Manhã, a Prata da Casa, o grupo Prata da Casa, né? Tudo que a gente tem de São Carlos. Depois tem os convidados do convidado, que é o Maurício Carrilho. Ele está trazendo também um time para fazer duetos. Ele toca sempre em dueto, com um, com outro, mas é espetacular. E muitos são solo, apresentações solos, que eles fazem um depoimento e dedicam depois que eles vão tocar o Rafael. E o Clube do Choro de Viena também, que vocês vão adorar. É muita coisa. Muita coisa boa. É muita coisa que nos empolga e nos deixa orgulhosos de estar fazendo parte, estar próximo. E São Carlos faz essa festa da música instrumental gigante, o maior festival de choro, né, que tem no país. Se é o maior festival de choro do país, é o maior festival de choro do mundo, né? Porque é difícil ter choro em outros países, o choro brasileiro. Enfim. Eu não sei, assim, dimensionar. A gente tem muitas coisas que aparecem escritas, que é o maior festival de choro do Brasil. Mas o que eu sei é que é o maior encontro de músicos, de instrumentistas, né? Para homenagear o choro, para outros ritmos afins também. É um festival de música instrumental, que não é necessariamente só choro, mas que tem essa... E antes de finalizar, eu só queria também não deixar de agradecer aos nossos parceiros, né, a USP, São Carlos, o Centro Cultural, o SESC, né, parceiro de todos os anos, a Prefeitura Municipal, que está também nos dando o suporte possível. Nesse momento é tão complicado, né, porque está todo mundo numa situação terrível, mas um pouco daqui e dali a gente está conseguindo trazer para a comunidade isso. E também os nossos apoiadores, eu tenho até receio de esquecer alguém. Eu tenho aqui, Fátima, eu vou mostrar a imagem na tela, tá? Para você ver. Ó, a gente tem o apoio da IPTV, CBN São Carlos, 103.9 FM, a Cidade On, tem mais também o Ruby Cultural, além da realização e da parceria que você já viu. Certo, tem aquelas duas, tem o Rubra Rosa e as Lulus, que são duas produções que estão dando suporte também na nossa divulgação e o que eu preciso de conseguir alguma coisa, sabe onde tem, ou o que, isso que lá, eles são muito parceiros também. E hoje, que eu vou ainda colocar, que é o Acervo do Violão Brasileiro, que é um trabalho espetacular do Alessandro, que vocês podem conhecer também, que a gente vai divulgar. O Hub Cultural, todo mundo deve conhecer o Hub Cultural. Mas nem vamos entrar nisso também agora, mas a gente vai colocar nas nossas redes também, e principalmente mencionar o trabalho da nossa equipe, que são meninas, assim, espetaculares, sabe? Ela é uma coisa, assim, que eu sou muito grata. A gente tem a Gabriela Severo, a Mayra, que entrou, são pessoas que entraram, assim, mergulhando na história. A Mayra Áveres, que é uma musicista também, uma cantora incrível, e que está nos ajudando muito na questão digital, da comunicação digital, né? A Márcia de Marzo, também uma menina super criativa e que tem muito conhecimento nessa área, ela dá aula disso, de comunicação digital e a Carol, acho que eu falei de todos, agora falando da Carol, que foi uma bênção que surgiu na nossa vida aqui, que está, né,
todos os dias a gente está junto na tela aqui, fazendo como se fosse presencial, e que isso é que torna possível mesmo essas coisas acontecerem. E, então, eu quero agradecer e principalmente agradecer o espaço aqui e todo o carinho que vocês têm nos dado, a atenção, né? Obrigado, Fátima. Eu queria agradecer a equipe do Centro Cultural também. Não vou nomear um a um para não esquecer, mas todos estão trabalhando, estão empolgados com esse trabalho do Chorando Sem Parar. E reforçar o convite aqui para quem está assistindo, dia 19, 20 e 21 agora vai estar acontecendo atividades formativas do Festival de 12 Horas. Siga nas nossas redes. E, Fátima, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que essa semana está bem corrida para você, e você está aqui com a gente, dividindo, compartilhando essas informações preciosíssimas. E é isso. Muito obrigado, Fátima. Espero que a gente faça várias outras parcerias aí ao longo do ano. Queria só também agradecer o Grupo Coordenador de Cultura e Extensão, que sempre também acolhe muito as propostas assim, de analisar. Nem sempre a gente pode fazer todas as coisas, mas a atenção, isso que é importante, é o interesse, a atenção, a vontade de entender, de ver o que é possível. Então, eu agradeço muito a todos, e na Prefeitura também, o Caromano, o mesmo o senhor Edson Ferraz, que sempre nos apoiam lá com as nossas... Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Fátima. Espero que vocês, como disse o Pedro Varoni, que escreveu o release, mergulhem, deem um mergulho nesse fim de semana, que vocês acham que vai ser bom. Vai sim, com certeza. Um abraço, querida. Vai ser um sucesso esse festival. Muito obrigada. Rafael Rabelo, com vocês. Rafael Rabelo.